Abra a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo número 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 6. Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Pai amado, a Tua palavra está diante de nós, mais uma vez, aqui na igreja do Senhor. E nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz nesse lugar. É exatamente isto que anseia o nosso coração, ouvir a voz do Senhor. Nenhum de nós está interessado em doutrinas humanas, nem em historinhas, muito menos filosofias do mundo. O que queremos é a palavra que sai da Tua boca. Aquela que nos alimenta, que nos sustenta, que fala ao nosso coração, que produz mudanças na nossa vida, no nosso comportamento. Essa é a Tua palavra, Pai, e é ela que nós queremos ouvir essa noite. E eu te peço, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Mas para isso preciso da unção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale essa noite a cada coração. E usa, Senhor, a minha vida, é o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso? Deus trouxe esta palavra para nós. Deus inspirou homens ungidos pelo Senhor para transcrever a sua mensagem para os homens. E na Bíblia nós encontramos muitas coisas importantes para a nossa vida. Palavras do Senhor trazendo sabedoria, trazendo conhecimento, trazendo direção para cada um de nós. E há muitos versículos na palavra de Deus que trazem verdadeiros conselhos da parte de Deus. O livro de Eclesiastes, que nós lemos aqui um pedacinho do capítulo 11, ele é um livro de sabedoria. É um livro que tem muitos conselhos do Senhor para nós. E conselhos de Deus, eu creio, são os melhores conselhos que nós podemos ouvir. Certamente eles podem transformar a nossa vida. Às vezes nós recebemos bons conselhos até de pessoas como nós, de nossos iguais, que têm bons conselhos para nos dar, não é? E feliz é aquele que sabe aproveitar os conselhos, não é? Aquele que não ouve conselhos, muitas vezes faz muitas besteiras, não é, irmãos? A gente tem um exemplo bem claro na Bíblia do filho de Davi, não é? Que não ouviu os conselhos e isso promoveu a divisão do reino de Israel. O filho de Salomão, não é? Tudo isso a Bíblia narra para nós. Há no nosso mundo um ditado que diz que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Você já ouviu essa palhaçada? Já ouviu, né? Pois é. Por que esse ditado pega? Porque as pessoas são muito materialistas, não é? Só pensam em dinheiro, só pensam naquilo que o dinheiro pode comprar. Mas eu quero dizer para você que existem alguns conselhos que são gratuitos e são muito bons. São de graça, mas são valiosos demais. E principalmente os conselhos que vêm de Deus. Esse, então, amados, são todos eles gratuitos. A Bíblia está aí disponível para todos nós. A palavra de Deus é aberta a todos que queiram ouvir. São bons conselhos e são completamente de graça. Você não precisa pagar nada por aquilo que Deus está falando. Você só precisa
é abrir o teu ouvido e abrir o teu coração para seguir os conselhos que o Senhor está aqui nos dando, não é? E Deus nos fala dessa forma por amor, porque o amor de Deus é tão grande que Ele ainda gasta o seu tempo nos aconselhando. O ser humano que o abandonou, o ser humano que peca contra Deus, que muitas vezes se volta contra Deus, mas Deus, na sua bondade, está sempre nos aconselhando e nos mostrando o caminho por onde devemos andar. E só coisas boas que o Senhor tem para cada um de nós. E Ele, dentre essas coisas boas, tem os seus conselhos que certamente vão mudar a nossa vida. Queria ler com você um texto em Provérbios, antes de olharmos o texto anterior, capítulo 12, versículo 15. Provérbios é outro livro de sabedoria. E no capítulo 12, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece o quê, irmãos? Parece reto. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Veja, o insensato, ele acha que está fazendo a coisa certa. Ele acha que o seu caminho é o caminho correto. Ele acha que a sua escolha foi a melhor escolha. Ele acha que está sempre certo naquilo que está fazendo. Mas a Bíblia diz que ele é insensato. Ele mal percebe que está num caminho de morte, que está num caminho muito ruim. Mas o sábio, em contrapartida, a palavra de Deus diz, ele dá ouvidos aos conselhos. Sabedoria, segundo Deus, é dar ouvidos a bons conselhos. Evidência de um sábio é dar ouvidos aos conselhos de Deus. Veja, é muito diferente do que alguns de nós pensam. Alguns imaginam que quanto mais sábia é a pessoa, menos ela precisa ouvir os outros, porque ela já sabe tudo, né? Menos ela precisa dar ouvidos a alguma lição ou algum ensinamento, porque ela é sábia, então imaginam alguns que ela não precisa ouvir. Mas, pelo contrário, a Bíblia diz que o sábio é aquele que sabe dar ouvidos, que sabe aprender, que sabe valorizar aquilo que é dito para ele e guarda no seu coração como uma lição, como um aprendizado para a sua vida inteira, não é? E aí eu volto com você ao texto lá em Eclesiastes, capítulo 11, e vejo esses 6 primeiros versículos que lemos aqui como conselhos de Deus, bons conselhos de Deus, e o assunto central desses 6 versículos é semear e colher, trabalhar e receber o fruto do seu trabalho. É disso que a palavra de Deus está falando para nós. E coisas simples da vida, mas que precisam ser bem compreendidas para que a nossa prática de vida seja uma boa prática de vida. Então, ouvir os conselhos é fundamental. O primeiro versículo do capítulo 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Talvez alguns sintam uma dificuldade em interpretar esse texto. Lançar o pão sobre as águas. O que Deus está nos dizendo com este versículo, no contexto em que ele se apresenta, e aí é outra coisa importante também a observar, toda a palavra de Deus, e especialmente o Antigo Testamento, devem ser interpretados por princípios, porque princípios de Deus são eternos. Deus está aqui nos ensinando princípios. E o princípio que Deus está aqui nos ensinando é que nós não devemos viver apenas para o dia de hoje. Não devemos viver apenas de uma maneira imediatista, pensando só no aqui e no agora. Daí a palavra dada por Deus: lança o teu pão sobre as águas. Eu não devo viver só para o dia de hoje. E também, segundo me diz a palavra de Deus, não devo andar ansioso hoje com relação ao meu futuro. Eu devo entregar a minha vida, tanto o meu presente quanto o meu futuro, nas mãos daquele que me salvou e que cuida de mim. Isso é um princípio bíblico e está sendo aqui trazido pela palavra do Senhor. Eu não devo andar ansioso
pelo meu futuro, porque o Senhor Jesus também me ensinou que basta cada dia o seu próprio mal. Aonde está isso? Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo número 34. Leia lá comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 6, no versículo número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo? Viva o seu presente e viva o seu futuro, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Você não precisa andar inquieto. Olhando o contexto aqui do capítulo 6, os versículos anteriores, o que ele está falando é que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós melhor do que cuida de plantas, melhor do que cuida de pássaros. É o contexto do capítulo 6. Então ele diz, não ande inquieto pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas perceba, somando ao que está escrito lá em Eclesiastes, eu preciso entender que o meu amanhã também está nas mãos de Deus. Mas o meu hoje influencia o que será o meu amanhã. Entenda o que Deus está querendo nos ensinar. O princípio de Deus, ensinado em Eclesiastes 11, é o princípio de semear e colher. Você já ouviu esse princípio na Bíblia? Há muitos lugares em que esse princípio de Deus é apresentado como lição para o povo de Deus. O princípio de que tudo aquilo que eu semear, certamente eu colherei. Então, se eu quero colher alguma coisa, eu preciso semear. O semear é hoje, é no presente. E o colher é onde, irmãos? O colher é no futuro. Se eu parar de semear, eu vou parar de colher. É uma consequência. Se eu semear mal, eu vou colher também mal. É uma consequência. Veja, o meu futuro, então, está de alguma forma atrelado ao meu comportamento presente. O meu futuro está preso àquilo que eu faço no meu presente. E Jesus disse, no presente não ande ansioso. Cada dia o seu próprio mal. Cada dia o seu próprio trabalho. Cada dia a sua própria atitude. Mas o seu futuro vai depender também daquilo que você faz a cada dia. Quando eu volto lá no texto em Eclesiastes, eu vejo esse ensinamento. Então, se eu parar de semear, eu paro de colher. É uma coisa invariável, porque é um princípio de Deus. E esse princípio, semear e colher, ele se aplica a todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala disso, talvez alguns até fiquem preocupados, né, que o pastor vai falar de dinheiro, porque o que mais se fala por aí é de dinheiro com relação a semear e colher. É ou não é? Sempre se toca nessa questão. Para o dinheiro, é claro que o princípio também se aplica. O princípio de Deus é universal. É evidente que se eu parar de semear, eu vou parar de colher. Estou dizendo alguma novidade? Não. Mas o princípio não se restringe apenas ao aspecto financeiro. Esse princípio se aplica a todos os aspectos da nossa vida. Se eu semeio, eu vou colher. E a minha colheita será sempre proporcional àquilo que eu semear. Então, a todas as áreas, isso vai se aplicar. E tudo que eu semear de bom, eu colherei de bom. Mas também aquilo que eu semear de mal, eu colherei o mal. Se eu semeio coisas boas, eu colho coisas boas. Se eu semeio coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. O princípio é universal. Veja comigo o que diz a Bíblia em Gálatas 6, 7. Princípio de Deus, repetido também no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 6, versículo número 7. Gálatas 6, 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Da mesma espécie que é a minha semente, será a minha colheita.
tudo que eu semear, certamente eu também colherei. E tudo que se semeia se colhe segundo a mesma espécie daquilo que foi semeado. É assim no mundo físico e também é assim no mundo espiritual. E outro princípio importante que eu devo saber é que, quando eu estou semeando, a semente é sempre menor do que o fruto que eu colho. Você já viu alguém semear uma semente que seja maior do que o fruto que ela vai produzir? Eu não conheço. A gente conhece até algumas sementes que são grandes, mas o fruto é maior do que ela. E aí existem sementes pequenininhas, como a que Jesus citou, o grão de mostarda, mas o fruto que vai brotar daquela semente é muito maior do que aquele pequeno grão que foi semeado. Então, isso é outra coisa que nós temos que prestar muita atenção com relação a esse assunto, a esse princípio de Deus. O que eu semear, eu vou colher. Mas a colheita será sempre maior do que aquilo que eu semear, porque o fruto é sempre maior do que a semente. Traga isso para a vida espiritual, material, seja lá qual for o aspecto que você queira aplicar. Aí eu fiz uma pequena bondade. O fruto dessa bondade será uma bondade maior do que aquela que eu semeei. Agora, vamos olhar o contrário. Eu fiz uma pequena maldade. O fruto dessa pequena maldade será muito maior do que a pequena maldade que eu semeei, porque frutos são maiores do que sementes. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele certamente colherá. Está nos alertando a palavra de Deus. Então, é um princípio universal que pode ser bem utilizado por cada um de nós, mas também, se mal utilizado, trará certamente muitos prejuízos para cada um de nós. O que colhemos é maior do que plantamos. Um exemplo disso, o que disse o Senhor Jesus em Lucas capítulo 6. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 37 e versículo 38. Lucas 6, 37 e 38 diz a palavra do Senhor: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. No exemplo do verso 38, a recompensa pelo dai é muito maior do que o simples dai. Dai e dar-se-vos-á. Mas o dar-se-vos-á é muito maior, é muito mais enfatizado no texto bíblico. É uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa. Assim se aplica o princípio a qualquer coisa que a gente faça. Um pequeno bem que é feito, uma pequena boa ação, não é? Uma pequena postura, ela será recompensada de uma maneira muito maior do que aquilo que fizemos. Mas olhando para o sentido contrário, o mesmo princípio também se faz verdadeiro. Pequenas coisas ruins que semeamos na nossa vida ao longo do nosso caminhar, mais à frente colheremos consequências muito maiores do que podemos imaginar. Porque a colheita é sempre maior do que a semente, amados. Então, observa o conselho que Deus está nos dando em Eclesiastes, capítulo número 11. Semeie e semeie bem. Lance o pão sobre as águas, está escrito em Eclesiastes, capítulo 11. Também eu disse aqui que pode ser mal entendido o texto, lançar o pão sobre as águas. A princípio, quando eu penso em pão, pão não nasce em árvore. Pão nasce em árvore? Pão brota na terra? Brota na água? Não, não brota. Alguém tem que fazer o pão. Você até usa elementos da natureza, que nascem na natureza, como o trigo, para fazer o pão. Mas, para que o pão exista, alguém suou para fazer o pão. Concorda comigo? E a Bíblia diz: lance o teu pão sobre as águas. Ah, que eu saiba, a água estraga pão. É ou não é? Quando você deixa o pão cair na água, o pão
fica todo molengo, né? Aí, se tiver agora tem recurso, né? Tem micro-ondas, antigamente não tinha isso, né? Você ainda consegue salvar o pão. Mas a ideia que dá a princípio é que ao lançar o pão sobre as águas, eu estaria meio que estragando o pão, que desperdiçando o pão, não é? Mas o versículo bíblico insiste em me dizer, lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, lançar o pão sobre as águas é um passo de fé. É algo que Deus está me dizendo para fazer, que eu sei o quanto custou, que eu sei o quanto suei para fazer, mas está ordenando que eu o lance sobre as águas num passo de fé, com a promessa de que depois de muitos dias eu o acharei. Então, o passo de fé é dar o primeiro passo. Isso é o investimento, é a semente para uma futura colheita. Lance o pão e depois você vai achá-lo. Depois vai retornar de alguma forma para você. O passo é um passo de fé e é o primeiro passo requerido. E o pão me lembra um pouquinho sustento. Nós dizemos normalmente, né, que eu trabalho para ganhar o pão. Jesus nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. Pão me lembra sustento, me lembra o sustento da minha vida, da minha casa, do meu organismo, o meu ganha-pão, né? O pão me lembra todas essas coisas. Então eu incluo aqui dinheiro, bens, propriedades de qualquer natureza, qualquer coisa que seja importante para a vida, para o sustento de alguém. E a água, lançá-lo sobre as águas. Para alguns, um sinal de desperdício, como eu disse, porque a água pode estragar. Mas nós não podemos esquecer que estamos na Bíblia Sagrada, olhando princípios de Deus para nós. E a água, nesse sentido aqui, não é o sentido de desperdício, nem de um possível apodrecimento daquele pão, mas sim um símbolo. E a água é muitas vezes usada na Bíblia como um símbolo da palavra de Deus, como um símbolo da ação de Deus. A água, muitos versículos bíblicos se referem a ela como este símbolo da palavra do Senhor. Um deles, Efésios capítulo 5, vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo número 26. Efésios 5, verso número 26. Veja só o que está dizendo o apóstolo Paulo, falando do que Jesus faz com a igreja. Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo está dizendo que a palavra de Deus é como uma lavagem de água que limpa, que purifica. A água, então, aqui está sendo simbolizada como a palavra de Deus. Um outro símbolo da água, quero mostrar para você em João, capítulo 7, versículo número 38. No contexto espiritual, a que Eclesiastes está se referindo, João, capítulo 7, verso 38, diz assim o Senhor Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, a palavra, do seu interior fluirão rios de quê? Água viva. A que Jesus se referia? A presença do Espírito Santo. Quem crer em mim, recebe o Espírito Santo. E a atuação desse Espírito na pessoa é como um rio fluindo com muitas águas. Então, a água como um símbolo do Espírito Santo. A água como um símbolo da palavra. E quando eu falo palavra de Deus, Deus, Jesus, Espírito Santo, é como se dissesse quase que a mesma coisa. Jesus é a palavra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E a ele mesmo diz, a tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não há como separar Jesus da palavra. Jesus é a palavra é Jesus e ambos são Deus e Espírito Santo.
Então a palavra é simbolizada pela água, o Espírito Santo é simbolizado pela água, a presença de Deus é simbolizada pela água. Leia comigo Jeremias capítulo 2, versículo 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo número 13. Diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Veja, Deus diz que aquele que o deixa está deixando um manancial de água viva. Ele compara a sua própria presença a um manancial, a um fluir de água, e diz que aquele que o deixou é comparável a uma cisterna rota que não retém água. Porque, embora Deus esteja presente em todos os lugares, as pessoas sem Deus não sentem a presença de Deus. E não podem reter essa presença, são como cisternas que não retêm água, porque estão vazias, estão furadas, estão rachadas. Veja, a água sendo usada como um símbolo da palavra, do Espírito e da presença de Deus. O que quer dizer, então, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas. Lança tudo aquilo que é importante para você. Teu sustento, teu dia a dia, teu dinheiro, tua vida, teus bens, tudo aquilo que é valoroso, lance na presença de Deus. Lance na presença do Espírito de Deus. Deposite a sua confiança completamente em Deus, o manancial de águas. Lance o teu ganha-pão, lance o teu negócio, lance o teu salário, lance o teu emprego, lance a tua vida, lance os teus bens, a tua herança, qualquer coisa que você tenha, lance nas águas do Senhor. Entregue a Ele com confiança o cuidado de toda a sua vida. E a promessa é: depois de muitos dias, você o achará. Há uma promessa por aquele que age dessa maneira. Coloca a sua vida. E pode ficar tranquilo, que eu não estou dizendo para você dar dinheiro para a igreja, não. Tá? Pode ficar tranquilo. O contexto espiritual ao qual estou mencionando diz para você dar a sua vida para Deus, para a presença de Deus. Os seus bens não são seus, pertencem a Deus. Então lance-os à presença do Senhor. Tudo aquilo que é importante para você, lance na presença de Deus, e depois de muitos dias o achará. Hoje você tem o que tem. No seu futuro, não sei o que acontecerá. Mas o que o texto está dizendo é: semeie hoje, porque depois você achará. Deus está garantindo o seu princípio de semear e colher. Está garantindo que se você colocar tudo que você tem, tudo que você é, nas mãos de Deus, certamente o seu futuro está garantido por Deus. É o que ele está prometendo no mesmo versículo 1. Depois de muitos dias o achará. Exatamente como fez Jesus em Mateus 6. Vamos ler lá de novo. Mateus capítulo 6, nós tínhamos lido o versículo 34. Agora vamos ler o versículo anterior, o versículo 33. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus fala disso, ele tinha acabado de falar de comer, de beber e de vestir. Coisas mais básicas da vida, está tudo lá no capítulo 6 de Mateus. E aí diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde Deus reina, onde Deus é soberano, onde Deus manda. Então busque em primeiro lugar submeter as suas necessidades ao reino de Deus. A sua vida, o que você tem, o dinheiro que você ganha, as coisas que você conquista, submeta tudo isto ao reinado de Deus. E tudo aquilo que é necessário, Deus acrescentará a você depois de muitos dias, você achará.
Esse é o sentido do que Eclesiastes está nos ensinando. Então, amados, não importa quanto tempo passe, Deus jamais esquece aquilo que você semeou, no bom sentido e no mau sentido também. Porque o princípio é universal, como eu disse aqui no início da mensagem. O que você semeia de bom, você colhe de bom. O que você semeia de mal, você colhe de mal. Mas no contexto espiritual, quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você achará, ele está garantindo a você que aquilo que você investe em Deus e na presença de Deus é um investimento garantido. O problema é que o versículo 1 diz depois de muitos dias. Aí estraga um pouco, né? Aí azeda um pouquinho o macarrão, né, irmãos? Porque a maioria das pessoas quer tudo aqui e agora. A maioria das pessoas quer tudo para ontem, não é? A maioria das pessoas quer ver logo um resultado daquilo que aplica, não é verdade? Só que o princípio de semear e colher nos reporta a aquele que planta e colhe. E eu não sou um especialista em agricultura, mas eu sei que tudo que se planta demora um bom tempo para se colher. Raríssimas são as plantas que produzem frutos, talvez no mesmo ano em que são semeadas. Algumas demoram vários anos para dar algum tipo de fruto. Uma árvore que você planta hoje, quanto você vai colher dela e em quanto tempo isso acontecerá? Depois de muitos dias. Mas as pessoas estão muito interessadas no aqui e agora. Por isso, algumas igrejas fazem bastante sucesso, prometendo às pessoas um retorno rápido do seu investimento. Mas, como eu estou pregando para você a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz é isso, goste você ou não. É depois de muitos dias. E não me pergunte quantos dias, porque eu não sei. Bom, aí cada um tem o seu cada um diante de Deus. Alguns vão colher mais rápido, outros vão colher mais lentamente, mas Deus é o Senhor de tudo. E Ele sabe o que é conveniente e bom e melhor para cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas o princípio é invariável. Invista a sua vida no reino de Deus. E todas estas coisas que você necessita te serão acrescentadas. Depois de muitos dias, você achará de volta aquilo que você lançou sobre as águas. Aquilo que você lançou na presença de Deus, certamente você depois encontrará. É o princípio de Eclesiastes, capítulo 11, no versículo número 1. Veja, há muitos outros princípios de sabedoria neste capítulo 11. Mas eu quero ir contigo agora para o 4. No 2 ele diz reparte. Ele manda você dividir, manda você ser generoso. E tantas coisas importantes também são ditas. Mas volte agora ao versículo número 4 de Eclesiastes capítulo 11. Diz assim, continuando no mesmo sentido de semear e colher. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. E aqui é um princípio também muito importante, porque quem fica apenas olhando, né, somente observa o vento, nunca semeará. Ou seja, a pessoa não chega nem a plantar a semente, que dirá colher alguma coisa. Porque se nem planto, como é que eu vou colher? Mais ilusão ainda é você querer colher sem plantar, né? Aí realmente é muita ilusão da sua parte. Querer que as coisas apareçam sem que você nem ao menos tenha trabalhado para que elas sejam produzidas na sua terra. Imagina você sendo um proprietário de uma boa e fértil terra, mas você prefere ficar deitado olhando para o vento, ao invés de cavar aquela terra e depositar as suas sementes. Você espera colher alguma coisa? Se você espera, não digo nem que você é otimista, eu digo que você é maluco, né?
porque não faz nada e espera colher alguma coisa? Quem somente observa o vento não semeia, não trabalha, não participa, não se envolve. Então, o que Deus está nos aconselhando? Não fique apenas olhando, participe, se envolva, entende? Porque quem fica apenas olhando não semeia, não age, não faz nada. A vida passa e você não vê. E pior, o mesmo versículo diz: e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aí é um pouco ao contrário, é aquele que já semeou, mas depois não quer colher, porque colher dá trabalho. Até para colher coisa boa o camarada não quer, porque é preguiçoso. Imagina você tem uma boa terra, uma terra fértil, você semeou alguma coisa boa naquela terra, e depois de algum tempo a terra está toda ela tomada por aquela linda plantação, com os frutos, com as verduras, com tudo ali, prontinho para ser colhido. Aí você diz, mas colher dá um trabalho, estou tão cansado hoje. Tem gente que não se mexe para plantar e tem outros que, mesmo que plante, não se mexe para colher. É a tal da danada da preguiça, gente. Então, mesmo semeando, fica olhando para a nuvem e aí não colhe. Sabe por que as nuvens, aqui, nesse momento e nesse contexto, elas são um sinal de dificuldade. A gente olha, às vezes, uma linda plantação e você não percebe o quanto é necessário para aquilo ali ter sucesso. O solo tem que ser bom, o agrotóxico tem que ser colocado, senão a erva daninha come. Tem que chover na quantidade boa, se chover demais estraga, se chover de menos também perde. Tem um monte de variáveis, né, para alguma coisa ser plantada e produzir bem e depois ser colhida. Então as nuvens muitas vezes se tornam uma ameaça, uma dificuldade. Há muitos versículos na Bíblia em que a palavra de Deus fala de nuvens como esse símbolo de ameaça, de dificuldade. Ventos contrários, nuvens negras cobrindo a terra, ameaças, problemas. Assim é a vida, queridos. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Deus não prometeu vida mansa para ninguém. Há dificuldades, muitas, que precisam ser vencidas, mas só são vencidas por quem se dispõe a vencer. Então, se você fica olhando para as nuvens, que são as dificuldades, e aí se desanima e nem quer colher o que você plantou, o que você espera da sua vida? Não tem mais nada para você. Porque as dificuldades te impedem até de tentar colher aquilo que você já um dia plantou. Veja como essa tem sido a realidade triste de tanta gente. Perde antes de lutar. É derrotado antes de enfrentar a situação. Porque já no seu espírito está derrotado. Porque já no seu espírito só vê a dificuldade. Só vê o que é ruim, não consegue ver nada de bom. E a pessoa se transforma num azedume de alma. E quando abre a boca é só para dizer desgraça, só para reclamar da vida. E os que mais reclamam normalmente são os que menos trabalham. Já percebeu como isso é verdade, irmãos? E quem trabalha não tem muito tempo para reclamar, entendeu? Então os que mais reclamam da vida normalmente são os que menos trabalham. Porque ficam olhando para as nuvens. E aí gostam de colocar a culpa em todo mundo. A culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é do vizinho, a culpa é da mãe, do pai, a culpa é da vida, da sorte que não lhe sorriu. A culpa é de todo mundo, menos do cara. E o cara fica lá. Não planta porque fica olhando o vento. E não colhe porque fica olhando as nuvens. Deus está nos advertindo. Não é isso que Deus preparou para você. Se você tem plantado, você tem que colher, mas você tem que se dispor a colher. Você primeiro tem que se dispor a plantar, não pode ficar olhando o vento, tem que se dispor a trabalhar, tem que se dispor a participar, lançar a tua vida na presença de Deus.
A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. O que você imagina que é viver pela fé? Viver pela fé é viver na presença de Deus, irmãos. Não é viver fazendo prova de fé, como alguns malucos falam aí, não. Viver pela fé é viver na presença de Deus. O meu justo vive pela fé porque ele vive na minha presença. A Bíblia diz: anda na minha presença e seja perfeito. É o que Deus manda para a gente. Então, o que temos para com Deus é andar humildemente na sua presença, como diz Miqueias 6:8. É isso que Deus espera de nós, que andemos humildemente na sua presença, viver na sua presença, viver pela fé. Agora, se você não consegue fazer nada, porque tudo é difícil para você, você reclama de tudo, tudo é ruim, caramba, eu não aguento mais olhar para a tua cara. Não dá. Eu não sei, Deus é muito paciente, sabe? Deus tem uma paciência com certas pessoas que, pelo amor de Deus, é uma coisa terrível. Mas você, se não participar, não espere, porque aí nem depois de muitos dias, nunca você vai achar. Se você não semear, nunca vai colher. E se você semear e não se dispuser a colher, também não vai receber os frutos da sua semeadura. Porque Deus está nos falando de ação. Irmãos, a vida de muita gente não vai para frente porque a pessoa não age. É passiva diante de tudo. E fica reclamando do azar. Mas ela não faz nada, não se mexe, não move uma palha. Mas reclamar sabe. Irmãos, Deus está olhando isso aí, sabe? Porque é um princípio que você está desobedecendo. E princípio de Deus é eterno, é lei. E a pessoa desobedece. Então não espere coisa boa, espere coisa ruim. É o que virá desse procedimento. E no versículo 6, a palavra diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Veja o que Deus está dizendo, mais uma vez enfatizando, a ordem de Deus, irmãos, é trabalhar. O que diz aqui no versículo 6? Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde vai dormir. Você está cansado de estar semeado de manhã. Está escrito isso aí? Não. Mas tem gente que é assim, né? Faz uma coisinha de nada, agora vou tirar férias. Faz um pouquinho de nada, agora eu vou dormir que ninguém é de ferro. Não é assim? Caramba, como é que vai dar certo a vida dessa pessoa? Não vai dar certo nunca. Com Deus, irmãos, é trabalho. Deus não tolera vagabundo. Deus não chamou nenhum vagabundo para a sua equipe. Deus não abençoa pessoas que não gostam de trabalhar. Mas, por outro lado, Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Quando apresentamos o fruto do nosso trabalho a Deus, Deus não só recebe, como multiplica. É o princípio do semear e colher. Lançamos, e depois de muitos dias, encontramos. Então, o que Deus está dizendo é: trabalhe, não deixe de trabalhar. Trabalhe pela manhã, e aí, para variar, de tarde, trabalhe também. E se sobrar um tempinho, à noite, continua trabalhando. Dormir para quê, né? Quanto tempo perdido. É assim que Deus nos abençoa, irmãos. Versículo 5 do mesmo texto diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Você entendeu o que está escrito aqui? E eu não consigo conceber isso. Eu não sei explicar isso. É algo maravilhoso. Deus faz todas as coisas. Eu sou limitado no meu entendimento a respeito das coisas. Por isso tenho que aprender com Deus a respeito das coisas. E aqui Deus está nos ensinando: trabalhe. Então eu não quero questionar, eu quero fazer. Lança teu pão sobre as águas. Eu não quero questionar, eu quero lançar. Porque quem está mandando é quem sabe tudo. Quem está mandando é quem faz tudo. Então é nisso que eu preciso concentrar minha atenção e obedecer a quem manda. E isso que o Senhor está dizendo para nós. Nós é que temos que semear.
embora seja Deus que faça tudo, nós temos que semear. Porque alguns também imaginam, já que Deus faz tudo, eu vou ficar aqui esperando. Eu vou ficar sentadinho esperando, porque Deus, até a semente, Ele vai jogar por mim. Você acha que as sementes vão sair do saquinho e vão sair andando pelo ar, e o buraquinho vai se abrir na terra, elas vão cair, a chuvinha vai cair, daqui a pouco vai brotar. Oh, milagre! É isso que você quer, né? Pior que tem uns evangélicos que são assim. Já viu? Gostam de contar testemunho. Eu não trabalhei, mas Deus me deu. Eu estava em casa sonhando ter isso. Aí foi lá um irmãozinho rico e me deu. Cara, me dá uma raiva desse testemunho. Sabia? Isso é um testemunho. Quer dizer, Deus abençoa vagabundo, é o que está se dizendo em outras palavras. Não é o que a Bíblia diz. O justo não mendiga o pão, ele trabalha e ganha o pão. Você quer alguma coisa? Trabalha e compra. Fica esperando alguém te dar. Veja, os irmãozinhos mais abastados têm que dar o pão para quem falta o pão. A nossa caridade deve ser suprir a necessidade de alguém, e não o luxo de alguém. Vamos fazer aqui uma vaquinha porque o irmão está precisando de um sofá novo. Não, o irmão vai trabalhar pelo sofá novo dele. Se ele quer uma máquina de lavar, ele vai trabalhar pela máquina de lavar dele. Agora, se ele está passando fome, vamos tirar da nossa mesa, vamos dar para ele. Coisa simples de entender. Mas é tão difícil, que está tão contaminado na cabeça das pessoas essas coisas, que nem se dão conta do que fazem. E outros também gostam de dar, porque gostam de ser tidos como caridosos. É a tal da justiça própria. Mas o que o texto está me dizendo é que o Deus que faz todas as coisas exige que eu trabalhe. E pela manhã, e depois não repouse à tarde. Trabalhe mais um pouquinho. E aí o que ele diz para mim? Depois de muitos dias, você vai achar o que eu tenho para você. O que é, Senhor? Não sei, confia em mim. Quanto tempo, Senhor? Não sei, confia em mim. Os dias sou eu que conto. Para mim, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, depois de muitos dias, pode levar 1000 anos. Mas você continua confiando em mim. Amém? É isso aí, irmão. Você falou amém, agora está comprometido aí. Porque é isso que Deus está dizendo. Confia no Senhor, lança o teu pão sobre as águas. Semeie, e Deus faz a parte dele, da maneira que ele prefere, do modo que ele prefere, e no tempo que ele desejar. Semeie, e Deus fará a sua parte. Não se acomode. Lance o teu pão. Lançar já dá trabalho. Lançar o pão. Tem gente que estou tão fraco, não consigo fazer nada. Nem lançar o pão dá. Então morre, desgraçado, pelo amor de Deus. Não é possível uma coisa dessa. Deus está te chamando, meu amado. Está te dando um conselho. A palavra de Deus hoje está te dando um conselho, porque Deus te ama. E às vezes Deus está assim, olhando tua vida, dá tudo errado, e diz, caramba, se meu filho não vê que ele é um vagabundo, ele não vê que ele é um preguiçoso, caramba, por isso ele dá o conselho, para com isso e a tua vida vai melhorar, para de reclamar e faz alguma coisa, a tua vida vai melhorar, para de ficar esperando a ajuda dos outros e vai à luta, e a tua vida vai melhorar, lance o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você vai achá-lo. E aí, como diz o outro versículo, vai poder até repartir com os outros. Você vai dar ao invés de receber. Já viu que a Bíblia diz, melhor coisa é dar que receber? Mas tem uma mentalidade aqui no povo, parece que é mentira o versículo, eu quero é receber. A Bíblia diz que não, melhor é dar. Melhor é ter para dar do que precisar receber. Então lance o teu pão sobre as águas. Então faça, invista, coloque a tua vida. Como eu disse aqui no início, quero ler para a gente terminar, mais 2 versículos. 1 de Pedro, capítulo 5, 6 e 7. A outra coisa que deve ser lançada no Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo número 7. Diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance a ansiedade sobre Deus. Lance sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Humilhe-se sob Deus. Não é sobre os homens, é sobre Deus. E no tempo oportuno, ele te exaltará. Pastor, quanto é o tempo oportuno? Não sei. Pergunta para Deus. O que é depois de muitos dias? Não sei. Pergunte para Deus. É como o tempo oportuno. Humilhe-se agora diante da poderosa mão de Deus. E no tempo oportuno, uma coisa eu sei, o tempo oportuno é o melhor tempo que tem. Uma coisa eu sei, os muitos dias que vão se passar é o melhor tempo, porque é o tempo controlado por Deus. Não por mim, não pela minha ansiedade, não pela minha vontade, é o tempo de Deus. Esse é o melhor tempo. E aí, para terminar, quero ler contigo Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, para deixar para nossa reflexão o que disse a palavra do Senhor e foi confirmado também por Jesus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Não pense só em pão, não pense só em coisas, mas naquilo que procede de Deus. O que vem de Deus é o melhor para nós. O que vem de Deus é melhor do que qualquer coisa que venha do maligno, irmãos. Nem só de pão a gente vive, mas o teu pão tem que ser lançado na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe você com a palavra do Senhor e com o conselho que Deus está te dando essa noite. Siga esse conselho e a tua vida vai mudar completamente. Deus garante. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, ao único que é digno de ser louvado. O que mais não fará por mim? Você crê nisso? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confia no Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Você crê nisso que você cantou, meu irmão? Você crê na letra dessa música? Você cantou aí. Eu confio no Senhor. Não importa, eu não preciso andar ansioso. Não preciso ficar preocupado se vou ter o comer ou beber. A minha vida tem que estar nas mãos do Senhor. E aí confiar nele de todo o coração. Confiar naquele que cuida de nós. Naquele que sabe das nossas necessidades. Lançar sobre ele a minha vida, a minha esperança, a minha expectativa, o meu presente e também certamente o meu futuro. É o que o Senhor está te chamando a fazer. Vamos orar agora. Ora ao Senhor,
Fala para Deus aquilo que precisa mudar na tua vida, no teu comportamento. Fala para Deus aquilo que você precisa fazer. Deus está esperando, quem sabe, você tomar uma atitude, semear, fazer algo novo na tua vida, que a tua vida venha dar certo como Deus deseja. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar junto com o teu povo essa noite, pedindo ao Senhor, Pai, por um milagre na vida de alguns irmãos aqui, Pai. Eu quero te pedir um milagre de mudança de vida, de transformação de atitude. Tira toda preguiça, Pai, tira todo conformismo, tira toda acomodação de alguns de nós, meu Deus, e nos leva, nos move a confiar, a trabalhar, a nos humilhar na tua presença, crendo que no tempo oportuno o Senhor há de nos exaltar segundo a tua boa vontade. Pai, em nome de Jesus, fala ao meu irmão, a minha irmã, aquilo que é preciso ser mudado, Pai. Que a tua palavra tem esse poder de mudar, alterar as nossas atitudes diante da vida. Fala ao nosso coração, Senhor, e promove essa mudança que trará a vitória, que trará a colheita que é necessária. Ajuda os meus irmãos essa noite a confiar completamente no Senhor, a lançar sobre as águas, lançar sobre a tua palavra, da tua presença, a nossa vida, tudo que é valoroso na nossa vida, colocamos nas tuas mãos, porque sem o Senhor nada tem valor. Fala ao coração de cada um aqui, Pai. Fala mais do que eu posso falar, pelo Espírito Santo, convence, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Prepara agora para receber a ceia do Senhor. Examina o teu coração para depois participar. Todos que são cristãos estão convidados a participar. Se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor deixa os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei, Senhor, completamente, Pai. Confiarei, Senhor. Amém. Confio, Senhor. Confio. Glória a Deus. Confia no Senhor. Se
Se você não confia no Senhor para cuidar dos teus bens, da tua vida material, como você pode confiar nele para a tua salvação, para a tua vida espiritual? Aquilo que ele fez na cruz foi suficiente para te salvar. E a promessa que ele fez é: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas como vou confiar nessa promessa se eu também não confio nele, a vida? Se não confio nele, a vida, como é que vou confiar que após a morte haverá ainda vida? É uma questão de coerência. Confia no Senhor de todo o teu coração, acredita na palavra, na promessa, nas coisas que ele fez. E essa é a razão de participarmos da ceia essa noite. A Bíblia diz: a ceia deve ser feita em memória de Cristo, em memória do que ele fez, do que ele conquistou para nós. É isso que nos lembramos agora, mas nos lembramos com fé, com certeza de que o que foi feito foi eficaz, foi suficiente. Como disse Jesus, está consumado. Foi pago o preço pelo pecado e garantida está a salvação para todo aquele que nele crê. Então isso é a promessa, mas eu preciso crer, eu preciso confiar. A minha vida e a minha morte estão nas mãos do Senhor Jesus. Tudo pertence a Ele. Que seja essa a nossa fé. Obrigado, Pai, pelo pão que partimos, pelo que ele representa, teu corpo, teu sofrimento, tuas dores em nosso favor. Obrigado porque o Senhor se deu e hoje estamos juntos na tua casa por causa desta oferta e deste sacrifício. Abençoa o pão que partimos e a comunhão que ele representa. Em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, sangue vertido completamente na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo perdão que recebemos, pelo que o Senhor realizou por nós, nos lavando com este sangue precioso. Perdoa, Pai, as nossas falhas do dia a dia, os pecados que ainda cometemos. Por tua misericórdia, vem nos lavar mais uma vez, vem nos limpar. Purifica-nos, Senhor, por este sangue precioso. Queremos participar dignamente, Pai. Queremos entender o teu corpo, que é a igreja, e a participação que temos que ter nela, Pai. Queremos discernir o corpo para poder participar dignamente, para não sermos réus de juízo. Pedimos ao Senhor, dá-nos esse entendimento, Pai. O entendimento de aliança. Se todos temos uma contigo, é sinal que temos uma uns com os outros. Mostra esse sentimento à tua igreja de que há uma aliança entre nós que também não pode ser quebrada. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participamos. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor.
Recebe o nosso culto, Pai. Recebe, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus.